Estamos no dia 22 de julho de 2024, no chamado semiárido nordestino. No caso aqui, o Agreste, que é uma faixa de terras que vai do Rio Grande do Norte, a divisa da Bahia, com Minas Gerais, a faixa de terra espremida entre o sertão de Caatingas e a zona da Mata Nordestina. E aqui a semiaridez, no caso, não tem a ver com falta ou escassez de chuvas. Pelo menos é o que está sendo provado aqui, nesse momento, nesse ambiente. A vegetação secundária, porque aqui foi campo de lavoura e de pastagem do gado durante pelo menos uns 70 anos, mantido com esse terreno nu, sem vegetação. Todos os anos o homem brocava a planta que nascia aqui para deixar o terreno limpo, e limpo significa sem plantas, para poder impor sua lavoura de subsistência. E depois que colhia os cereais, os legumes, feijão, milho, nascia pasto e o proprietário das terras botava o gado na terra para se alimentar daquele pasto que nascia após a colheita dos cereais e legumes. E quando se trata de milho e feijão, a gente sabe que ele produz com 90 dias, já tem grãos secos, ou seja, do plantio à colheita dos grãos secos são 90 dias. Quando colhe, acabou a lavoura, a planta seca, morre. E aí, se tiver chão molhado, umidade, o homem pode plantar capim para o gado alimentar-se, ou o próprio alimento, pasto natural, que aqui tem uma variedade extraordinária de pelo menos 100 espécies de plantas a nível de gramíneas e relva. E quando se trata de árvores e arbustos, aqui, que é área de cerrado, e quem conhece cerrado sabe que cerrado é uma área com uma grande densidade de vegetação, não só em quantidade, mas também em variedade de espécies. E aqui começou a chover ainda em novembro de 2023, e nós estamos já em 24. E de janeiro até hoje não faltou solo úmido para nascer plantas, para gerar plantas e para que o homem pudesse plantar. E aí, no caso, deixa de ser, na concepção da palavra, um semiárido. Porque semiárido é onde não tem vida. Porque não tem água, não tem umidade no solo, não tem chuvas. A umidade do ar é muito baixa. E aqui em 2024 isso não aconteceu, apesar do famigerado aquecimento global que seca a terra, seca a água
o fogo, o calor, seca a água. E aqui, desde maio, nós estamos tendo um clima gostoso, frio, com o máximo de 23 graus centígrados. À noite, então, fica muito agradável e faz até frio. Quando era esperado que aqui tivesse, já com a temperatura aí de 35 graus para cima, porque semiárido normalmente não tem plantas, e a gente sabe que a planta não tem planta na maior parte do ano, porque foi desmatado, foi arrancado, foi queimado e já não tinha solo suficiente, fértil e úmido para nascer e crescer as plantas nativas. Mas aqui está um caso diferente. Nós estamos vendo aqui que apesar, e a gente sabe que nem 10% das espécies de plantas que existiram aqui estão hoje aqui, está bastante denso. Vários elementos vegetais, mais de 100 elementos vegetais por metro quadrado de área. Cada área de 1 metro quadrado aqui tem mais de 100 elementos vegetais, podendo ter um arbusto ou uma árvore. A árvore praticamente não existe mais, porque durante, como a gente disse, 70 anos isso aqui foi desmatado permanentemente e já não existe a semente dessa árvore que existiu aqui. E provavelmente, se fosse colocado uma semente de uma árvore nativa aqui, ela talvez não conseguisse nascer, ou seja, germinar e se desenvolver, porque o clima está diferente. Mas esse ano 2024, o clima deu uma rasteira nas previsões dos meteorologistas. O aquecimento global não está se processando aqui na mesma plenitude com que está em outras áreas do Brasil, porque aqui era esperado uma temperatura média de mais de 30 graus centígrados e não chega a 22. A temperatura média podendo ir de 20 a 26 graus centígrados no agreste, por conta da presença da água. A água apaga o fogo e o fogo seca a água. E onde tem água, não tem fogo. E onde tem fogo, não tem água. Nós estamos fazendo esse trocadilho aqui para provar que essa situação de presença de água aqui correndo nos pequenos riachos, escorrendo, apesar de já fazer mais de 20 dias que choveu aqui, essa água ainda está aqui porque o calor foi muito reduzido com o surgimento dessas plantas todas aqui, que a gente sabe que o vegetal é absolutamente comprometido com o equilíbrio do ambiente. É o quinto elemento da natureza. E o fato de existir tanta planta no solo fez com que a chuva que caiu aqui há 15 dias, grande parte dessa água permanecesse presa no solo, provido de vegetação, segurando a água. E agora, no verão sem chuvas, a terra vai liberando a água por gravidade, escorrendo no riacho. E nós que somos dessa área e conhecemos a situação que aqui é classificada de seca, normalmente todo mês de julho, todos os anos, essas plantas estão tudo peladas, sem folhas, os arbustos, as árvores, e a planta, a relva, a gramínea, plantas rasteiras estão morrendo ou estão mortas. E agora nós estamos aqui já ultrapassando o mês de julho de 2024
E olhamos aqui ao nosso redor tudo verde. Incrivelmente nós não vimos uma folha. Porque as plantas botam folha em determinada época do ano. Quando tem condições de se reproduzir, ou seja, quando recebe os ingredientes climáticos para se reproduzir. E isso já aconteceu aqui de janeiro até agora. Então a planta não bota mais do que uma vez, não se reproduz mais do que uma vez por ano. Pelo menos as plantas nativas aqui. E é o que está acontecendo. Elas estão recebendo os ingredientes climáticos na medida certa, mas tudo no seu tempo. Não é tempo mais de se reproduzir, de botar frutos, flores. E a gente andou aqui com nossa câmera, praticamente não tem flores, apesar do clima estar nesse momento bem agradável aqui no meio dessa matinha e frio. Portanto, as plantas não estão sofrendo aqui com calor. Pelo contrário, o sol agora está na medida certa, de acordo com a necessidade da planta. E a planta, a gente sabe, escolhe o lugar para nascer e viver, de acordo com os 4 elementos da natureza e suas variáveis atmosféricas.